Palavra da Verdade, devocional de 20 de agosto. Vigilância, disciplina e santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus 12, de 14 a 17. Já abordamos o texto da nossa meditação em outra oportunidade, mas aqui o objetivo é explorar uma nuance não considerada quando da primeira vez que meditamos nele. Estamos falando da relação da santificação com a vigilância mútua e a disciplina. A santificação, etapa importante do processo de salvação, é condição imprescindível para vermos o Senhor. Na justificação, Deus imputou aos seus eleitos a justiça de Cristo, mas é na santificação que Ele vai nos conformar ao caráter de Cristo, porque nós não podemos ver a Deus nesta presente natureza pecaminosa. A própria expectativa da consumação dessa conformação com Cristo é um estímulo à pureza, como está escrito em 1 de João 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Veja que a santificação é uma expressão da esperança cristã. Por isso o Senhor Jesus também diz em Mateus 5:8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o salmista, no Salmo 24, de 3 a 5, diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem injura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Mas ele também diz: Tal é a geração dos que o buscam, no verso 6. A santificação é um anseio daqueles que buscam a Deus. Então aquele que deseja ver a Deus vai demonstrar isto levando uma vida de santidade. Por isso o autor de Hebreus diz aqui no verso 14: Segui, ou literalmente persegui, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E como buscamos esta santificação? A palavra que resume a forma como a buscamos é disciplina. Porque as ações que o autor vai nos ordenar no texto são nada mais, nada menos do que o exercício da disciplina na igreja. Aliás, devemos observar o parágrafo anterior, onde disciplina é uma palavra-chave. Assim perseguimos a paz e a santificação, atentando diligentemente para que não haja faltoso que se aparte da graça de Deus, nem haja raiz de amargura que brotando perturbe e contamine a igreja, nem algum imoral ou profano. A igreja precisa ter atenção cuidadosa, praticando a vigilância contra o pecado em seu meio. O autor está falando que no processo de santificação é necessário vigiarmos uns aos outros, não por sórdida rivalidade, mas por uma amorosa preocupação com a condição espiritual dos irmãos. Ele já havia falado em outros trechos da necessidade de nos exortarmos uns aos outros, como por exemplo no capítulo 3, versos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isto é disciplina. No capítulo 4, verso 1, o autor também havia alertado: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Observe que o que devemos temer é que qualquer um de nós venha a falhar. Isto implica que devemos cuidar para que nenhum dos nossos irmãos fique no meio do caminho rumo ao descanso de Deus. E ainda, no capítulo 10, verso 25,
somos exortados a nos estimular mutuamente ao amor e às boas obras e nos admoestar uns aos outros. Quando nos ajuntamos, nossa meta prioritária é adorar o Senhor, mas o cuidado de uns com os outros, exortando-nos mutuamente, também faz parte dos objetivos desse ajuntamento. Isto levanta a questão do compromisso com a comunidade local. Por isso o autor disse: "E não abandoneis a vossa congregação." O alvo claro da exortação mútua é que ninguém viva deliberadamente em pecado, como o justifica o autor no verso 26. É claro que a vigilância e a disciplina começam tendo como foco nosso próprio coração, pois como arrazoou Jesus em Mateus 7:3, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Logo, precisamos prioritariamente vigiar a própria conduta, mas uma vez feito isto, essa vigilância também se estende aos irmãos, cuidando para que cada um deles tenha uma vida santa. Sem vigilância, não há santificação. Em consequência, as abundantes exortações implicam também que devemos nos deixar admoestar e disciplinar. E isto tudo se resume nesta palavra, disciplina. Não é sem razão que o exercício fiel da disciplina é uma das marcas da verdadeira igreja. É fato que é Deus quem nos santifica, mas Ele nos deu seu Espírito e nos fez instrumentos conscientes desse processo de santificação uns para com os outros. Assim, a santificação é obra de Deus, mas também uma tarefa humana. Sem a disciplina comunitária, portanto, a igreja não pode crescer de maneira saudável. De modo que, por mais desagradável que seja a disciplina, ela não apenas deve ser cultivada, mas também celebrada. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.